Fala galerinha, fala vilões mais vilões em South Park. Bom, eu sou o Matheus Uriel Tanilson Alves, sou o Marte e hoje eu estou fazendo aqui a parte 2 do segundo vídeo dos 10 vilões de South Park. Se você não viu o primeiro vídeo tá aqui do lado. Bom, vamos lá. Talvez tenha algumas celebridades, né? Algumas pessoas reais que apareceram no desenho para fazer uma sátira, uma coisa diferente. Bom, uma coisa assim. Bem, tipo no primeiro vídeo que eu falei do Mickey Mouse, que a versão dele no South Park é um vilão também. Bom, vamos lá. Bom, se você lembra, o vídeo tá aqui do lado e vamos lá. Vamos lá. Tá. E outra coisa. Como eu não mostrei no primeiro vídeo o primeiro vilão, que era o Satanás, eu não mostrei a imagem dele, que eu esqueci, né? Bom, já que eu não mostrei a imagem dele no primeiro vídeo, a imagem dele está aqui. Aqui, ó, aqui está, só um minutinho. Só um minutinho. A imagem dele está aqui, ó. Olha ele aqui. Bom. E a propósito, como no vídeo anterior, atenção, o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Bom, como no primeiro vídeo, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Número 10, Mark Zuckerberg. Bom. Como é que eu seguro isso aqui? Vamos lá. Um minutinho. Imagens de Mark Zuckerberg em South Park. E aqui, um instantinho. Um instantinho, senhoras e senhores. Bom, e aqui está a imagem dele. Olha ele aqui. Bom, e por que é um vilão no South Park? Bom, porque Mark Zuckerberg é um vilão em South Park. E agora? Quem que vai me atrapalhar? Quem que vai me atrapalhar agora? Quem que vai me impedir? O que foi? Agora, é que o vento deixou a folha, derruba a folha, não sei como que segurar. Bom, e por que é considerado um vilão? Bom, Mark Zuckerberg foi retratado como um vilão no episódio Francis Prequel, temporada 21, episódio 4 de South Park, principalmente como uma sátira à sua influência, à falta de privacidade do Facebook e a sua personalidade pública descrita como robótica e desconectada da realidade. Aqui estão os principais motivos para a vilanização de Zuckerberg na série. Invasão de privacidade e inuicense. Zuckerberg é representado como alguém que ignora a privacidade alheia, invadindo casas, roubando comida e perseguindo os cidadãos de South Park. Quando reclamam para a polícia, a resposta é que ele não está tecnicamente quebrando a lei, satirizando como a empresa contorna regras de privacidade. Aparência e comportamento robótico. O personagem é desenhado com olhos arregalados, com fala dupla, estilo filme Kung Fu dos anos 70, e age de forma petulante, imatura e arrogante. Bloqueio de críticas. Zuckerberg utiliza um bordão na série onde bloqueia, entre aspas, qualquer pessoa que levante discursos contra ele, parodiando como figuras públicas
e a própria plataforma lida com críticas válidas. Conivência com fake news. No episódio, ele se alia ao Professor Caos, o Boros, que eu também falei no primeiro vídeo, para espalhar mentiras, fake news, sobre o grupo de super-heróis das crianças, arruinando a reputação deles. Ele justifica isso dizendo que Boros pagou por sua proteção, agindo como um agente do caos que lucra com o conteúdo falso, sátira à imagem corporativa. O personagem exalta seu próprio estilo, entre aspas, que ele pronuncia como, entre aspas, stoile, e age como se fosse intocável, refletindo uma crítica à forma como o CEO, sei lá, da Meta é visto por funcionários e críticos, às vezes apelidando de olho de Sauron, entre aspas também. Zuckerberg é finalmente derrotado quando Cartman usa o próprio Facebook Live para transmitir o CEO, sei lá, agredindo crianças, o que forçaria a empresa a parar por pressão pública. Bom, é isso. Vamos lá. Tá. Número 9, Tom Cruise. Bom, lembra que eu disse que ia ter pessoas reais ou representações de pessoas reais no desenho? Bom, aqui está a representação também do ator Tom Cruise e do Mark Zuckerberg. Bom, vamos lá. Imagens de Tom Cruise em South Park. E aqui está a imagem. Um segundinho, por favor. E não. Um minutinho, por favor, que isso aqui ainda está carregando. Desse jeito a bateria vai acabar. Vai falando das voltas. Bom. E aqui está, e senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, aqui está a imagem dele em South Park. Olha aqui, olha ele aqui. Bom, e por que em South Park é um vilão? Por que Tom Cruise em South Park é considerado um vilão? E por que é considerado um vilão? Bem, Tom Cruise é retratado em South Park como um vilão satírico, principalmente por sua forte associação com a cientologia e por suas tentativas reais de censurar a série. A representação mais famosa ocorre no episódio Presos no Armário, ou Trapped in the Closet, da 9ª temporada, que critica duramente a igreja e a postura de Cruise. Aqui estão os principais motivos pelos quais ele se tornou um, entre aspas, vilão na série. Sátira à cientologia. South Park retrata Cruise como alguém cuja identidade está totalmente submissa à cientologia. No episódio, ele se tranca no armário de Stan após de sua atuação questionada. Uma piada de duplo sentido com a expressão inglesa coming out of the closet, ou em português, sair do armário. Metaforicamente significa assumir a homossexualidade, sugerindo que ele estaria preso em suas inseguranças e na própria religião. Ameaças de censura. Relatos da época indicam que Cruise teria ameaçado não promover o filme Missão Impossível 3 da Paramount, que também é dona do Comedy Central, que é o canal onde passa South Park. Caso o episódio não fosse retirado da circulação, essa tentativa de censura fez com que os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, o tratassem como um antagonista vingativo em episódios futuros. A Legião do Mal. Em episódios posteriores 200 e 201, Tom Cruise aparece como um líder de uma Legião do Mal, entre aspas, formada por celebridades que foram ridicularizadas pelo programa e que se uniram para processar a cidade de South Park, destacando sua natureza rancorosa no universo da série. Narcisismo e fragilidade.
O personagem é desenhado como alguém insuportavelmente egoísta, arrogante e frágil, que não suporta piadas sobre si mesmo e usa sua influência para tentar destruir quem o critica. Em resumo, Tom Cruise em South Park é uma paródia de um ícone de Hollywood, que, segundo a visão do programa, prioriza a cientologia e a sua imagem acima da liberdade de expressão, agindo de forma vilanesca para calar críticas. Bom, é isso. Número 8, Christopher Reeve. Imagens de Christopher Reeve em South Park. Um minutinho, galera. Bom. Um minutinho, galera, já vai. Um instantinho, por favor. Deixa eu esperar carregar esse inferno. Um instantinho, por favor. Aqui. Bom, e aqui está a imagem dele. Opa, peraí. Aqui está a imagem dele. Parece que está ao contrário por causa do vídeo, né? Bom. E por que em South Park é um vilão? Por que Christopher Reeve é considerado vilão em South Park? Ai, esse telefone. Esse telefone dele. Bom, e por que em South Park é considerado um vilão? Christopher Reeve é retratado como um vilão em South Park, especificamente no episódio Crazy Cripples, temporada 7, episódio 2. Por meio de uma sátira extrema e surrealista, ele não é um vilão real, mas sim uma representação exagerada de um ativismo percebido como arrogante pelos criadores da série, Matt Stone e Trey Parker. Por que ele é retratado assim? Sátira e uso de células-tronco. No episódio, Christopher Reeve é mostrado consumindo fluidos e fetos abordados para obter superpoderes e, entre aspas, curar sua paralisia, tornando-se cada vez mais saudável e poderoso à medida que consome mais, satirizando o debate sobre a pesquisa com células-tronco da época. Comportamento arrogante. Os criadores da série decidiram fazer a paródia após assistirem a uma entrevista de Reeve no Larry King Live, que acharam, entre aspas, obcecada e, entre aspas, autoindulgente, acreditando que ele se sentiria superior a outras pessoas com deficiência. Criação de Legion of Doom. Reeve forma uma, entre aspas, Legião do Mal ou Legion of Doom e se torna um supervilão com sede de poder, oposto a Gene Hackman, que interpretou Lex Luthor no cinema e é retratado como um rival no episódio. Inversão de personagem. A paródia ironiza o fato de que o ator que interpretou o Superman, símbolo de força, estava paralisado. No episódio, ele declara que o velho Christopher Reeve, aquele na cadeira de rodas, está morto, transformando-se em um Chris cruel e ganancioso. Embora o episódio seja extremamente controverso, a representação foi feita para satirizar a maneira como figuras públicas usam seus status para promover causas de forma, na visão dos criadores, questionável. Bom, é por isso.
Número 7, Kanye West. Imagens de Kanye West em South Park. Quem acompanha eles não sabe as imagens dele. Bom, e a imagem dele em South Park está aqui. Só um minutinho, por favor. Pro papel não voar. Bom, só um minutinho, por favor. Mas quem olha South Park não conhece. Que ódio esse negócio ficar carregando. Bom, e aqui está a imagem dele. Matheus. Quem acompanha o South Park não conhece. Dá licença, eu tô gravando. Bom, e por que é vilão em South Park? Por que Kanye West é considerado vilão em South Park? E por que Kanye West é considerado vilão em South Park? Kanye West é considerado um, entre aspas, vilão ou um alvo recorrente da sátira em South Park, principalmente devido à sua representação como uma figura de ego extremamente inflado, narcisismo e incapacidade de entender piadas sobre si mesmo. A representação começou na 13ª temporada, no episódio Fish Sticks, ou Tirinhas de Peixe, e consolidou-se ao longo dos anos por estas razões. A piada do, entre aspas, gay fish ou peixe gay. No episódio Fish Sticks, Cartman e Jimmy criam uma piada onde perguntam: "Você gosta de tirinhas de peixe? O que você é? O que você é? Um peixe gay?" Todos entenderam, exceto Kanye West, que leva a piada ao pé da letra, agindo com raiva e violência contra quem a explica. Narcisismo e egocentrismo. O episódio satiriza a obsessão de Kanye em se considerar um, entre aspas, gênio incompreendido, incapaz de rir de si mesmo. Reação violenta e irracional. Na trama, Kanye é mostrado sequestrando e matando o comediante Carlos Mencia, que tenta assumir o crédito pela piada, e ameaçando Cartman e Jimmy, demonstrando uma desproporcionalidade cômica e vilanesca. Aceitação bizarra. No final do episódio, Kanye tem uma epifania, entre aspas, entende a piada de forma errada e aceita que é, literalmente, um, entre aspas, peixe gay mergulhando no mar. Retorno como vilão. Kanye retorna em episódios como 200 e 201, fazendo parte de um grupo de celebridades, Legion of Doom, que processa a cidade de South Park, reafirmando seu papel como um oponente absurdo da cidade. Sátira do relacionamento. Em The Hobbit, 17ª temporada, Kanye é retratado tentando convencer o mundo de que Kim Kardashian não é o Hobbit, uma piada contínua sobre a aparência dela, mostrando seu comportamento impulsivo e defensivo. South Park usa Kanye West para satirizar a cultura da celebridade, onde o ego exagerado impede o artista de ter autocrítica. Bom, se bem que Kanye também é aquele gurizinho do capuz que é um protagonista também. Bom, tá, vamos lá. Prosseguindo. Número 6, Paris Hilton. Imagens de Paris Hilton em South Park. Um instantinho, por favor. Paris Hilton.
instantinho, por favor. E aqui está a imagem dela. Bom, por que é vilã? Por que Paris Hilton é vilã em South Park? E aqui está o porquê. Se esse telefone fosse mais rápido. Por que Paris Hilton é considerado vilã em South Park? Um instantinho, por favor. Por que é considerado vilã? Paris Hilton é considerado uma vilã em... Só um minutinho. Paris Hilton é considerado uma vilã em South Park, especificamente no episódio Stupid Spoiler War Video Playset, temporada 8, episódio 12 de 2004. Porque o programa a utiliza como uma sátira de superficialidade, da cultura da fama pela fama e da má influência sobre crianças e adolescentes da época. Principais motivos da vilania da série: má influência e corrupção. A trama do episódio foca em Paris chegando à cidade e abrindo uma loja, influenciando todas as meninas de South Park, exceto Wendy, a se vestirem e agirem como vagabundas mimadas e estúpidas. É isso mesmo que você ouviu. Vocês não ouviram errado. Adotando comportamentos vulgares e fúteis. Representação de talentless celeb. A série a retrata como uma pessoa sem talentos reais, que se tornou famosa apenas por ser rica e, entre aspas, mimada, personificando a celebridade da mídia, que South Park critica frequentemente. Comportamento monstruoso. No episódio, ela é mostrada como insensível, tratando pessoas e animais como objetos. Isso inclui a paródia de seus animais de estimação, como seu cachorro cometendo suicídio por não aguentar ser pet dela, e ela tentando comprar o personagem Boros para ser o seu novo bicho de estimação. Paródia da cultura sex tape. O episódio satiriza o vazamento de seu vídeo íntimo, retratando-a como uma figura vulgar que cultiva uma imagem superficial. O objetivo de South Park foi destacar como a obsessão da mídia com celebridades como Paris Hilton poderia corromper valores morais, especialmente em garotas jovens. A representação foi tão exagerada e satírica que a própria Paris Hilton afirmou que o episódio a deixou doente e foi difícil de assistir. O quê? Bom, prosseguindo. Número 5, Sally Struthers. Imagens de Sally Struthers de South Park. Esse Google tá surdo. Um instantinho, por favor. Um instantinho, por favor. Que ódio desse negócio ficar rodando, carregando. Olha a bateria dele. Pro saco, né? Olha a bateria. A bateria que eu falei pro saco. Bom, e aqui está a imagem dela. Bom,
E por que é considerado vilã? Por que isso? Um segundinho. Por que é considerado vilã em South Park? Sally Struthers é retratada como uma vilã em South Park principalmente por causa da sua representação satírica como uma figura gananciosa que rouba alimentos destinados a crianças famintas na Etiópia. A personagem aparece no episódio da primeira temporada Starving Marvin e posteriormente em Starving Marvin in Space, terceira temporada, onde é desenhada de forma extremamente obesa, simbolizando o consumo excessivo e o egoísmo em contraste com a fome extrema. Os principais motivos de sua caracterização vilanesca incluem acumulação de comida. No episódio, ela é encontrada escondendo mantimentos da Cruz Vermelha, engordando enquanto os etíopes passam fome. Sátira do complexo industrial de caridade. South Park satiriza as campanhas de caridade que exploram a imagem da pobreza, ironizando o fato de uma pessoa abastada e gorda, no contexto do desenho, apelar por doações. Representação como Juba de Hunt. Em Starving Marvin in Space, a personagem é fisicamente comparada a Jabba the Hutt de Star Wars, reforçando a imagem de uma overlord gananciosa. Hipocrisia. Ela é retratada como uma fraudulência ativista que se beneficia da miséria alheia. A representação foi inspirada nas campanhas reais de Christian Credence Fund, em que Struthers participava e a sátira visava destacar a indiferença ocidental em relação a países pobres. O retratado foi considerado bastante cruel pelos criadores, Trey Parker e Matt Stone, que disseram que ela se colocou na posição para virar piada por causa de suas aparições na TV. Não, que diz também que a pessoa real, essa aí até era fã do programa até ela aparecer na versão do desenho, eu acho. Tem mais nada. Termina esse tutorial. Bom. Eu acho que a pessoa, essa Sally, não sei, ela assistiu, até ela a versão dela aparecer no programa, ela gostava, acho que era fã do desenho, depois não, sei lá, uma coisa assim. Bom, tá. Número 4, Gerald Broflovski. Imagens de Gerald Broflovski em South Park. Esse Google é surdo. Broflovski. VS aqui. Bom, e aqui está a imagem dele. E aqui está a imagem dele. Aqui. Bom, e por que é considerado vilão? Simples. Por que Gerald Broflovski de South Park é considerado um vilão? Um instantinho, por favor.
por que é considerado um vilão em South Park? Simples. Gerald Broflovski é considerado um vilão em South Park. Especialmente durante a 20ª temporada, ou a temporada 20. Principalmente por suas ações de um troll da internet. Disfarçado sob o nome de usuário ScandHot42. Ou em português, Caças-Putas42. É isso mesmo que você ouviu. Ele é um advogado que, apesar de parecer moralmente correto no dia a dia, usa o anonimato online para humilhar pessoas, causando caos real na cidade. Aqui estão os principais motivos pelos quais ele é visto como vilão. Cyberbullying extremo em Shark Round 42. Gerald passa a maior parte da 20ª temporada postando comentários misóginos, odiosos e cruéis, focados em jovens mulheres, com o objetivo de humilhá-las para seu próprio entretenimento. Consequências reais. Suas ações não ficaram apenas online. O bullying de Gerald levou à depressão de uma aluna, Heidi Turner, e indiretamente causou o suicídio de uma ativista, dinamarquesa Freja Olegard, na série, demonstrando que suas brincadeiras tinham consequências fatais. Hipocrisia e comportamento narcisista. Ele se diverte com a confusão que causa, muitas vezes agindo com superioridade moral na vida real, enquanto é um sociopata online. Quando sua identidade corre risco, ele age de forma egoísta para proteger sua reputação, envolvendo sua família. Uso de cargo profissional. Como advogado, Gerald abusou de sua posição para ganho pessoal, ou para criar caos, como no episódio Sexual Harassment Panda, onde ele incentivou a cidade a processar a escola, gerando processos em massa. Trolling global. Em um ponto, ele orquestra ataques contra a Dinamarca, chegando a matar um dinamarquês para proteger seu segredo, exclamando suas ações de bullying para criminosas. Embora Gerald seja um bom pai e marido na maior parte do tempo, a série o utiliza para satirizar o comportamento destrutivo de pessoas comuns, entre aspas, na internet, transformando-o em um antagonista recorrente e perigoso. Bom? Bom. Em terceiro lugar, Donald Trump. É, isso mesmo. Isso é o que você viu. Donald Trump, o presidente lá dos Estados Unidos. Lá. Imagens de Donald Trump em South Park. Só um minutinho, eu vou dar uma pausa. Ok, nesse aqui eu vou mostrar duas imagens. Primeiro, esta aqui. Olha aqui. Só um minuto. Duas imagens. Primeiro esta aqui. E também esta aqui. E esta aqui, só um minutinho. E esta outra imagem aqui. Só um instantinho, por favor. Esta aqui também, ó. Olha aqui. E por que de Achos é considerado vilão em South Park? Por que Donald Trump é considerado vilão em South Park?
considerado vilão em South Park? Bem, bom, Donald Trump é retratado em South Park de maneira satírica e muitas vezes como um antagonista ou, entre aspas, vilão, devido ao estilo humorístico da série, que satiriza figuras públicas poderosas e eventos políticos reais. O programa criado por Trey Parker e Matt Stone foca no caos que se persona pública e política gera. Aqui estão os principais motivos para sua representação, baseados na evolução do personagem no desenho. Sr. Garrison como substituto, temporadas 19 e 20. Quando Trump começou sua campanha em 2015, South Park usou o Professor Garrison como um substituto stand-in de Trump. Garrison assumiu as políticas. O discurso e o comportamento de Trump tornou-se o presidente e frequentemente retratado como alguém despreparado, caótico e perigoso. Associação com o caos e abuso. Em representações reais recentes, temporada 27 em 2025, Trump foi retratado como uma figura de poder abusiva, em um relacionamento satírico com Satanás, destacando uma relação de agressor e vítima, entre aspas, que reflete a crítica da série ao seu comportamento, onde Trump é o agressor. Paródia em Saddam Hussein. Recentemente, o programa retratou Trump com a mesma animação e maneirismos de Saddam Hussein, o vilão principal do filme South Park Bigger, Longer e Uncut, sugerindo-o como um ditador ou uma força destrutiva. Crítica à política como entretenimento. A série usa Trump para parodiar a forma como a política moderna se tornou espetáculo e entretenimento. Criticando tanto as ações... Eu estava repetindo porque eu achei que não tinha ouvido bem. Tá, onde foi que eu parei? Crítica à política como entretenimento. A série usa Trump para parodiar a forma como a política moderna se tornou espetáculo e entretenimento, criticando tanto as ações do presidente quanto a reação da sociedade a ele. É importante notar que South Park satiriza ambos os lados do espectro político americano e personalidades populares. Trump não é o primeiro nem o único político a ser retratado de forma negativa, mas o programa foca nele devido ao grande impacto de sua de sua administração no cenário cultural dos Estados Unidos da América. Bom. Tá. Próximo. Cadê? Próximo. Tá. Number 2, ou número 2. David Blaine. Imagens de David Blaine em South Park. E a imagem dele está aqui. Olha aqui. Aqui está, olha aqui a imagem dele. A imagem? Bom, nem sei mais o que foi celebridade real e o que é personagem que eles inventam. Bom, por que David Blaine é considerado vilão em South Park? Estamos adicionando mais vilões para essa casa aqui dos vilões do South Park, para mais integrantes para integrar o time aqui, a coisa ali dos coisas do South Park. Bom, por que esse David Blaine é vilão em South Park? Por que está nessa lista? E por que está nessa lista? David Blaine é considerado um vilão em South Park devido à sua representação no episódio Super Best Friends, ou Super Melhores Amigos, temporada 5, episódio 3,
onde é retratado como um líder de culto manipulador, narcisista e perigoso. Os principais motivos para ele ser um antagonista são: líder de culto Blientology. Blaine cria uma seita chamada Blientologia, que brainwash lava o cérebro os cidadãos de South Park, incluindo Kyle, Cartman e Kenny, transformando-os em seguidores cegos. Narcisismo e complexo de Deus. A versão de Blaine na série se vê como um ser supremo e um Deus exigindo adoração e culto à sua própria imagem. Incentivo ao suicídio coletivo. Para forçar o governo a conceder status de isenção fiscal à sua religião, Blaine manipula seus seguidores a cometerem um suicídio coletivo em Washington, D.C. Poderes e ilusões. A paródia o retrata usando artes negras e ilusionismo extremo, como comer a própria cabeça, para enganar as pessoas. No episódio, ele se torna um inimigo da justiça e precisa ser parado pelos super melhores amigos, uma liga de figuras religiosas liderada por Jesus. O personagem também aparece brevemente como membro da Legião do Mal de Christopher Reeve em episódios posteriores. E agora, para fechar com chave de ouro. Senhoras e senhores, o último desta lista é... Não. O número 1 é o... Não, pera. Um minuto. Vou dar uma pausa e daí continuo, tá? Só um minutinho, por favor. E o primeiro lugar dessa lista, na verdade, é dividido. O primeiro lugar é dividido entre Robbie Rayner e Kitulio. Catulio, Kitulio, sei lá. Bom, Robbie Rayner, a imagem está aqui. Por que é um vilão? Porque Robbie Rayner em South Park é considerado um vilão. Um instantinho, por favor, galerinha. Por que é considerado vilão? Por isso. Robbie Rayner é retratado como um vilão em South Park, especificamente no episódio Butt Out, ou Bunda de Fora. É isso mesmo que você viu. Bunda de Fora é o nome da empresa. É o nome da empresa, não. Bom, temporada 7, episódio 13. Devido a uma paródia exagerada feita pelos criadores da série sobre o ativismo real contra o tabagismo. Na série, Rayner não é um vilão clássico, mas sim um satírico vilão politicamente correto, que personifica o ativismo de Hollywood, considerando intrusivo e hipócrita. Aqui estão as principais razões para essa caracterização. Hipocrisia extrema. Enquanto luta fervorosamente para banir o fumo, o personagem é retratado como morbidamente obeso e consumindo junk food constantemente, sugerindo que ele ignora os próprios riscos à saúde enquanto tenta impor sua vontade sobre os outros. Autoritarismo e manipulação. A série o descreve como um tirano manipulador que usa crianças para promover sua agenda, agindo de forma arrogante e fascista, como rotulado por Kyle. Paródia do ativismo de Hollywood. A série visa a atitude superior de celebridades de Hollywood, que impõem suas visões sobre as classes médias e baixa. Extremismo no roteiro. No episódio, para provar que o tabagismo passivo é perigoso, o personagem de Rayner planeja assassinar Cartman para forjar um comercial.
transformando-o em um vilão literal na trama. Em resumo, Robbie Rayner é considerado um vilão em South Park por representar o alvo da sátira dos criadores sobre ativistas que, na visão deles, tentam controlar o comportamento alheio de maneira hipócrita e autoritária. E o outro que também está no segundo lugar, Cthulhu. Bom, Cthulhu, sei lá que coisa é. Bom, imagens de Cthulhu em South Park. E aqui está a imagem dessa coisa. Olhem bem aqui. Só um minutinho. Oh não, peraí, só um minutinho, por favor. E aqui está a imagem dessa coisa, aqui, em South Park. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá muito escuro. Vou dar uma pausa aqui. Oh, peraí. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Essa coisa aqui. Pausa. Bom, e aqui está a imagem dele também. Olha aqui. Olha aqui. Olhem aqui, galera. Bom. Por que é um vilão? Por que Cthulhu é um vilão em South Park? E por que é um vilão em South Park? Em South Park, Cthulhu, ou Cthulhu, sei lá, é retratado como um vilão por ser uma entidade cósmica, ancestral, de destruição massiva, cujos poderes interdimensionais foram liberados, acidentalmente e em seguida manipulados por Eric Cartman, para promover o caos e destruir seus inimigos. Ele aparece principalmente na trilogia dos episódios da 14ª temporada, Kund 2 Handsig, sei lá, uma coisa que foi escrita aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. Mysterion, Rice e Coon vs. Coon and Friends. E Coon vs. Coon e Friends. Aqui estão os principais motivos pelos quais Cthulhu é um vilão na série. Liberação por catástrofe ambiental. Cthulhu é liberado de seu sono interdimensional após um enorme vazamento de óleo no Golfo do México, causado pela empresa BP. Aliado de Cartman, ou Guaxinim, Cartman manipula Cthulhu chamando-o de meu bichinho, para atacar locais e pessoas que ele detesta, agindo como um reinado de terror. Destruição em massa. Cthulhu causa caos, destrói infraestruturas como um parque de diversões em Nova Orleans. E mata personagens, incluindo Justin Bieber, esmagando-o com os dedos. Entidade de loucura e culto. Ele é apresentado como uma divindade que traz 3.000 anos. 3.000 anos. Não sei bem se é 3.000, mas é o que tá aqui, ó. 3.000. Aqui, ó. 3.000. 3.000 anos de escuridão, loucura e escravidão para a humanidade, sendo adorado por um culto. Inimigo dos heróis. Ele atua contra o grupo Coon and Friends, Guaxinim e amigos, e destrói cidades, sendo combatido pelo Alter Ego e Kenny Mysterion
e eventualmente contido por Mint Berry Crunch. Em suma, South Park utiliza a figura clássica do terror de H.P. Lovecraft e a transforma em uma arma, entre aspas, caótica e incontrolável, nas mãos de Cartman, exacerbando sua natureza destrutiva para fins satíricos. Bom. E é isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você lembra de algum outro, pode comentar aqui embaixo, porque talvez eu possa fazer uma parte 3, ou sei lá. Bom, obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos. Bom, obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Sejam felizes. E sejam felizes. Tchau, tchau. Falou-se. Bye. Até o próximo vídeo e sejam felizes. Falou-se. Tchau. Bye. Corta.